ministrar na igreja nesse domingo e no próximo domingo sobre intimidade com Deus. Porque eu tenho sentido que a igreja precisa de mais intimidade com Deus. A minha igreja aqui de Fazenda Rio Grande, tá? Então, sentindo isso, Deus começou a falar comigo e eu falei, tá bom, Deus, então eu vou ministrar por 2 domingos sobre intimidade com Deus. O que é ter intimidade? Sabe por que eu vou ministrar? Porque nós estamos indo para uma fase de uma igreja muito grande, uma igreja que vai voar por esse mundo todo, e nós precisamos estar bem com Deus, precisamos ouvir Deus, entender Deus. Nós estamos indo para um momento de intimidade mais próximo. Só para vocês terem uma ideia, nós vamos fazer o próximo ano os 21 dias de jejum, que nós fazemos todo ano. Só que nós já acertamos lá em Paranaguá agora que todas as nossas igrejas do Brasil e fora do Brasil vão fazer no mesmo dia, os mesmos dias. Só que no final do nosso jejum de 21 dias, na sexta, no sábado e no domingo, nós vamos levar para a nossa chácara 250 pessoas só da Shalom, daqui, né, da fazenda de Curitiba, para fazer o EDD. Quem são essas pessoas que vão? Aqueles que são discípulos e aqueles que são discipuladores. Essas pessoas nos 3 últimos dias irão conosco para a chácara fazer o EDD, que nós já fizemos. Então, olha só, eu falei na reunião lá que eu nem imagino como vai ser isso, porque nós já vamos estar com 18 dias de jejum e oração e vamos para a chácara ficar 3 dias só ouvindo Deus. Eu não sei nem como é que a gente vai voltar, né? Aqueles que vão ministrar e aqueles que vão fazer, porque nós fomos lá, não nos preparamos tão bem, já voltamos daquele jeito lá que Deus falou tanto conosco. Agora se imagina você, se você for no próximo ano, depois dos 21 dias de jejum e oração. Mas já está certo, eu já tenho até a data, só que eu vou passar depois para vocês. E eu quero que você se prepare, porque nós vamos escolher 250 pessoas, só da Shalom. Agora nós fizemos com algumas igrejas, depois nós vamos fazer só com a Shalom. Esse ano ainda a gente vai fazer mais um, se nós conseguirmos vaga na nossa chácara, e está lotado, mas nós vamos fazer misturado para as demais igrejas, porque tem várias igrejas que reúnem com a gente em Curitiba. Então nós vamos fazer meio misturado e dar mais vaga para eles e menos para nós. Só que no outro, só para nós daí, só para Shalom. Então diga assim: eu vou me preparar para receber tudo de Deus. E começa hoje, querido. Ter intimidade com Deus. Eu quero dizer para você que é entender o ponto de Deus para você, a palavra de Deus chave para você, a palavra de Deus para os seus problemas, para as suas dificuldades, para as suas dúvidas. Eu estava meditando ontem hoje nessa palavra, eu falei, Deus, tanta coisa boa. Eu quero dizer para você, isso eu falo com toda a convicção, quero compartilhar com você hoje à noite, que essa intimidade eu tenho com Deus. Eu tenho, por isso eu posso ministrar. Por isso eu posso te falar o que é ter intimidade. Eu sei o que Deus quer da minha vida. Eu ouço Deus. Deus falou comigo. Fala comigo na Assembleia de Deus. Fala comigo em vigília. Fala comigo onde eu estou. Ele fala comigo. Porque essa abertura eu tenho com Ele. E é por isso que eu posso falar para você sobre essa intimidade com Deus. Senão eu não poderia falar. Então eu tenho experimentado ao longo da minha vida, ao longo do meu ministério, o que é ter intimidade com Deus. E por que eu vivo melhor? Por que eu tenho 60 e poucos anos, não vivo aí caindo pelos campos, não vivo aí reclamando da vida, não vivo dizendo que eu estou velho, não vivo dizendo que eu não posso mais fazer nada. Não, pelo contrário, eu vou fazer muito ainda. Porque essa intimidade com Deus revela algo especial para nós, para a nossa vida, para o nosso relacionamento, para o nosso casamento, para os nossos projetos. Você que tem projeto, deseja ter projeto, se você não tem intimidade com Deus, você nem sabe o que vai acontecer contigo e nem com os seus projetos. Você só vai saber se você adquirir essa intimidade com o Senhor. Intimidade é o desenvolvimento da minha comunhão, da sua comunhão com Jesus. Quantos querem ter comunhão com Jesus? Todos nós queremos. Agora nós temos que desenvolver isso. Isso não acontece por acaso. Isso não acontece por eu orar por você.
Isso não acontece por um irmão orar por você. Isso acontece quando você vai diante de Deus e diz: Senhor, eu quero verdadeiramente te conhecer. Eu quero realmente ter esse relacionamento íntimo com o Senhor. Eu fico observando os casais. Os casais, eles têm esse relacionamento íntimo entre um e o outro, mas às vezes não tem com Deus. E por isso que às vezes o casamento é um problema. Porque se a gente é íntimo de Deus, a gente é íntimo no casamento, a gente é íntimo com a família, a gente é íntimo no nosso trabalho, a gente é íntimo em tudo. Porque é Deus que direciona, nós não estamos sozinhos nesse projeto. A Gislaine e o Júlio viajaram comigo semana passada, nós estávamos lá em São Paulo com eles, lá, reunindo lá, e eu fico olhando os dois. Eu fiquei olhando os dois na viagem, eles foram só eu e os dois, eu fico observando. E o Júlio fala amorzinho, e não sei o que, para Gia, né? E a gente chegamos lá na casa dos pais da Gia, é uma amelação só lá também, deles com os pais, né? Com os pais da Gia, é uma coisa linda de ver. Agora, o Júlio e a Gislaine, eles querem ser líderes em uma cidade que é lá em São Paulo, eles querem ser pastores. E para eles serem pastores nossos lá, eu falei: Gislaine e Júlio, vocês precisam ter intimidade com Deus, vocês precisam buscar Deus, precisam entender, aprender. E eles estão aprendendo comigo, por isso vocês têm viajado comigo. Eles estão indo comigo, eles estão aprendendo para depois eles ficarem lá. Né? Nós já reunimos agora 16 pessoas lá, que são familiares da Gislaine, que são católicos, estão aceitando Jesus. E lá vai ter uma igreja que os dois vão cuidar. Eu não vou cuidar dessa igreja. Agora eu estou gerando neles essa intimidade, eles se buscaram, né? Chegou lá, eles acharam que eu ia fazer isso tudo sozinho. Um pouquinho antes da reunião, chamei os dois na sala e falei: olha, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Estou treinando eles. E aí o Júlio ficou tudo vermelho, e eu já queria fazer um sermão grande lá. Não, Júlio, só um pouquinho assim, só mais uma partezinha. Mas tem que gerar esse relacionamento. Em 1 Coríntios 1,9, eu não sei se vocês podem pôr ali, daí se você que não tem a Bíblia pode ler ali. 1 Coríntios 1,9 fala assim: fiel é Deus, pelo qual foste chamado à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Tá, queridos? Então, Ele que te chamou. Diga assim: o Senhor me chamou. Diga assim, todos podem falar. Diga assim: eu sou chamado pelo Senhor. Agora veja bem, chamou a comunhão com o seu Filho Jesus, para que você e eu, nós possamos ter comunhão, nós possamos entender, nós possamos estar diante dele, nós possamos ter uma disciplina na frente dele. Ele nos chamou, ele te chamou, ele deu dons para você, mas antes dos dons ele te chamou. Senão você não estaria aqui, senão você não ouviria Ele, senão você não estaria preparado. Agora, é interessante, irmãos, que nós precisamos nos preparar, porque quando Ele nos chama, tem uma tarefa para a gente cumprir. E é por isso que às vezes muitos não chegam ao final, não conseguem conquistar a sua vitória, porque não tem força para chegar até o final. Eu estava pensando hoje à tarde, quando falaram do Alex. O Alex, eu estou preparando ele para ficar com a igreja. Mas olha a batalha que o Alex está passando, não é de hoje. Eu tenho acompanhado. O Alex está passando por um estreito que vocês não imaginam, irmãos. Dói até os ossos do Alex. Dá falta de ar, dá arritmia no coração, dá de tudo. Porque ele precisa ser aprovado por Deus para cuidar de um povo que é de Deus. E nós precisamos ser aprovados por Deus. Agora isso gera o quê? Uma comunhão mais íntima nossa com Deus. E o Alex vai precisar dessa comunhão. Ele vai precisar depender de Deus na hora de um vício, na hora mais que nem hoje à tarde, por exemplo. Queridos, nós precisamos ser aprovados por Deus. Nós só somos aprovados se realmente buscarmos a Deus. Coloca para mim ali o Salmo capítulo 1 ali, o primeiro Salmo da Bíblia aí, para vocês verem como nós precisamos vencer as coisas,
para ter essa comunhão. Nós vamos enfrentar sérias barreiras, nós vamos enfrentar desânimo, nós vamos enfrentar frustrações, nós vamos enfrentar empecilhos, mas nós vamos desenvolver uma vida de intimidade se nós passarmos por isso. E para passar por isso nós precisamos de disciplina nas nossas vidas. Olha o que diz lá: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Onde está a lei do Senhor? Quem tem a lei do Senhor aí, levante para mim ver. Levante aí, aí ó. Aí ó, é aí que você precisa meditar. Aí é a lei, é aí que nós vamos ver, é aí que nós vamos aprender, é aí que vai gerar disciplina. E o caminho da disciplina é um caminho de renúncia de muitas coisas na nossa vida. Por exemplo, a minha esposa linda, maravilhosa, né, a mulher mais bonita que tem aqui nessa igreja, aqui em pé. Olha só. Mas a minha é aquela ali, ó. Ela é aquela ali. Agora é o seguinte, ó. Eu tenho que às vezes renunciar até ela para fazer a obra de Deus. Eu fiquei em Curitiba uma semana, né, de terça-feira até domingo, porque eu voltei só domingo à noite. De terça a domingo eu renunciei até a minha esposa, a minha cama, o meu apartamento, tudo de bom para fazer o quê? A obra de Deus. A renúncia, irmãos, que diz ali, nós precisamos ter. E nem por isso eu deixei de amar ela mais e ela deixou de me amar. Pelo contrário, nós nos amamos mais ainda. Entendem, queridos? Agora tem que ter disciplina, tem que ter renúncia. Nós não podemos fazer as coisas de Deus de qualquer jeito. Eu não posso chegar aqui para vocês e falar, faz isso, mas eu não faço isso. Eu preciso experimentar. É por isso que o Alex está passando por essa prova. Ele vai poder depois falar para vocês. Olha, eu venci dessa forma. O Alex ainda não ficou sem poder andar, como eu fiquei na cama sem poder andar, que o Gerson foi me visitar lá, achou que eu ia morrer. A mulher já tinha achado que eu ia morrer mesmo, que não andava mais. Agora, queridos, tem que meditar na lei. Pode pôr os outros versículos ali para mim, por favor? Agora, olha só. Se isso acontecer, você se tornará uma árvore, como uma árvore plantada à beira de águas correntes, aonde dá fruto no tempo certo, suas folhas não murcham, tudo que ele faz prosperará. Deixa aqui. Olha só. Tudo que você fizer vai, o quê? Prosperar. Se meditarmos na palavra, se nós nos colocarmos em disciplina, vai prosperar. Isso é ter intimidade com Deus. Isso está ligado muito à intimidade e relacionamento com Deus. Tá? E aí nós vamos prosperar. Por que alguma coisa não? Por que as coisas não prosperam na nossa mão? Porque falta intimidade com Deus. O que falta? Às vezes nós se misturamos com o povo do mundo e o povo lá não sabe se nós somos crentes ou não. A gente não sabe. Está lá no meio como se fosse igual ao do mundo. Então não tem intimidade com Deus e aí não vai prosperar. As coisas que você colocar a mão não vão dar certo. Só vai dar certo se você for diferente. Se você tiver essa intimidade, porque quando você tem intimidade com Deus, você já sabe o que está errado. E você não vai fazer aquilo que está errado. Você vai procurar se corrigir. Vai procurar ajuda. Vai procurar um discipulador. Vai procurar alguém que te ajude para não errar. E aí as pessoas vão te ajudar. Então essa disciplina, aí vem, não é o caso dos ímpios, são como palha que o vento leva para qualquer lado. Você já conhece essas histórias. Vai para lá e vai para cá, não aceitam direção, não querem nada. Esse povo não prospera, irmãos. Infelizmente não prospera. Às vezes estão dentro da igreja. Não prospera porque não andam conforme o Senhor tem falado para andar. E aí termina dizendo, por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade do justo. Os ímpios não vão resistir. Aqueles que não têm intimidade com Deus não vão resistir. Esses dias uma pessoa de uma igreja lá de Curitiba me procurou e falou assim, pastor, eu sonhei que veio o arrebatamento e eu fiquei. Eu falei, interessante. Falei, você ficou? E o que você acha?
pastor, eu estou assustado. Eu falei, não precisa ficar assustado. Comece a acertar a sua vida. Uma senhora já. Começa a acertar a sua vida. Se você sonhou, Deus te está dando a oportunidade para você não ficar, para você acertar a vida aí, para quando Ele te chamar, você subir. Irmãos, tem muitas pessoas dentro da igreja desse jeito, que não vão subir se não acertar. Falta intimidade com Deus, falta disciplina, falta o caminho de renúncia, falta o caminho de consagração, falta o caminho da perseverança. E acima de tudo, falta um caminho de amor. Tudo isso ainda falta o amor, que é o principal para nós. Agora, como desenvolver isso, irmãos? Através de oração, jejum e leitura bíblica. Não tem outro meio de você vencer. O caminho é esse, é buscar na palavra. Eu fico imaginando, irmãos, tanta gente procura oração. Não está errado procurar oração, mas não procura o dono da oração, o verdadeiro que vai livrar, que vai salvar, que vai dar vitória, que vai te trazer o melhor, que vai te fazer prosperar. Eu não tenho como fazer você prosperar, mas tem alguém que pode fazer você prosperar em tudo, queridos. Pensa bem, em tudo. Você pode prosperar no seu trabalho, você pode prosperar na sua família, você pode prosperar no projeto da sua casa, do seu carro, você pode prosperar nos ministérios ou no ministério que Deus já te deu. Você pode prosperar desde que você tenha essa intimidade, desde que você renuncie às coisas que podem te atrapalhar, desde que você faça uma consagração da sua vida, desde que você persevere na hora mais difícil da sua vida. Precisa de perseverança. Precisa de perseverança. Às vezes, tem uns jovens aí que me procuram. Esses dias eu fui conversar com dois aí sobre casamento, como eu fiz com o Bruno, fiz com tanta gente. E às vezes eu dou umas tarefas difíceis para eles cumprir. Alguns não aceitam. Esses dias eu fui lá, depois do culto aqui, lá para a casa do Evandro, ficamos até meia-noite lá. E eu dei umas tarefas complicadas para eles. Eu só estou de olho nos dois, não sei nem o que eles fizeram depois daquele dia, que eu viajei, fiquei fora. Difícil para o Evandro e para. Como é que é o nome? Thaís. Daí ainda levei ela depois da meia-noite para casa, eu e a Laura, né? Fomos levar. E ela foi bem quietinha no carro, não falou muito com a gente. Certo? Ela foi pensando nas tarefas. Agora, por que eu dei as tarefas? Porque eu quero testar. E se eles passar pelo teste que eu dei, eles vão ser abençoados no casamento, eles vão ter uma família abençoada, eles vão prosperar. Se não obedecer, não vai prosperar. Não adianta, irmãos. Não tem outro caminho. Eu não posso dizer para você que tem outra saída, porque não tem. Agora, eles vão prosperar se eles tiverem intimidade com Deus, buscar Deus. Será que o pastor Antônio falou a verdade? Será que ele está certo? Vai diante de Deus, pergunta para Deus, eu tenho certeza que Deus vai falar com vocês. É assim que funciona, não tem outro caminho. Então, queridos, eu fico feliz de saber que Deus quer usar a sua vida e a minha vida para ter mais intimidade com Ele, para abençoar pessoas ao nosso redor. Para abençoar pessoas que nem lá nos familiares da Gislane, quando chego lá, são tudo católicos. Mas você precisa ver o jeito que eles me tratam, vai. Precisa ver o jeito que eles ficam ouvindo a palavra. Eles não têm nem Bíblia. As duas Bíblias que tem lá foi a Gislane que levou para a mãe e para a cunhada. São as duas únicas Bíblias que tem lá naquele lugar. Com mais de 60 pessoas, parentes deles, tudo católico. Agora eu falei para a Gislane e o Júlio que na próxima viagem que nós fizermos lá, nós vamos ter que levar umas Bíblias. Senão eles não ficam com Bíblia para estudar. Eles nem sabem ler a Bíblia. Então nós temos que ajudar. Agora eles têm sede, eles querem. E eles têm vontade de conhecer esse Deus que nós já conhecemos. Olha só. Richard Fortes, ele diz assim no seu livro. O texto do livro é a celebração da disciplina. Diz assim: a superficialidade é a maldição do nosso tempo.
A doutrina da satisfação imediata impede as pessoas de perseverar na fé, desenvolver intimidade e conhecimento da vontade de Deus. As coisas superficiais, hoje tudo é superficial. E aí vem a maldição, vem as coisas ruins desse tempo. A doutrina da coisa rapidinha, tem que ser rápido as coisas, rápido, nada de demorado. Impede as pessoas de perseverar na fé, porque a fé às vezes é um teste para nós. Nós temos que ir dia após dia exercitando a nossa fé, para a gente crescer, para a gente vencer. Desenvolver intimidade e conhecimento com Deus. Nós não podemos ser superficiais, e nós não podemos ser rápidos demais. Nós temos que nos aprofundar mais. A intimidade e a santidade, elas caminham junto. Para aprofundar a minha vida de intimidade, a sua vida de intimidade com Deus, eu tenho que ser curado dos meus traumas de infância. Diga assim: eu preciso ser curado dos meus traumas da infância para poder ter intimidade com Deus. Agora, como isso, pastor? Já tenho uma certa idade, já estou aí tanto tempo na igreja, mas às vezes você ainda não foi curado do seu trauma lá na infância. Algo que aconteceu quando você era criança, jovem, adolescente, ou mesmo depois de uma certa idade. Há coisas que nos fazem, que fica dentro de nós, e esses traumas, essas feridas de relacionamento atrapalham a gente de ser íntimo de Deus. Tenho um problema com meu pai, tenho um problema com a minha mãe, tenho problema com meu irmão, tenho problema com a igreja, tem amargura, tem tanta coisa no interior. Se tiver isso, não vamos poder ter relacionamento íntimo com Deus, não vamos poder ouvir Deus, não vamos poder ser abençoados, não vamos, porque isso nos atrapalha. Relacionamento mal construídos, relacionamentos interrompidos, feridas emocionais que alimentam a amargura e se transformam em instrumento de destruição de vidas e ministérios nas mãos do diabo. Queridos, esses dias eu fui falar com uma pessoa lá em Curitiba, não quero citar o nome aqui porque alguns de vocês conhecem. Essa pessoa já tem alguns anos de vida e ela tem um trauma muito grande com a sua família. E ela sofre, ela tem uma doença interminável, não só uma, várias doenças. E ela não morre também porque ela continua com essas doenças. E a pessoa, quando ela é doente, quando ela é amargurada, ela só sofre, mas ela não morre rápido. E eu falei para essas pessoas essa semana, falei: enquanto você não liberar perdão para a sua família, para as pessoas e tal, você vai continuar sofrendo, mesmo conhecendo a palavra de Deus. Porque isso interrompe o nosso relacionamento com Deus e se transforma em um instrumento de destruição de vidas, inclusive de ministérios, por causa do diabo agindo no nosso interior. Traumas. A mãe abandonou, o pai abandonou, porque não sei o que, porque a mãe fez isso, o pai fez aquilo, porque o irmão fez aquilo, porque aquele outro. Olha, querido, se você tiver amargura, se você tiver problema no interior teu, você é uma pessoa fadada a não prosperar em coisas nenhuma, nem no ministério e nem na sua vida particular. Por que alguns não dão certo nas empresas? Vocês já viram isso? Não deu certo. Tem empresas boas, mas não dá certo. Provavelmente tem alguma coisa no seu coração, alguma ferida, alguma coisa lá de trás que impede ele de ser uma pessoa melhor e de Deus abençoar ele nos seus projetos. Queridos, olha só, eu estou falando e disse isso que eu estou falando, aquilo que eu vivo. Quando eu estava fora dos caminhos de Deus, eu não prosperei em nada, pelo contrário, perdi tudo que tinha. Só não perdi a família pela misericórdia de Deus. Mas as demais coisas eu perdi tudo, mesmo ganhando bem,
mesmo tendo tudo, mas eu não tinha nada, na verdade. Só mudou quando eu voltei para Deus, comecei a ser curado, comecei a ser ministrado e comecei a liberar minha vida para Deus tratar comigo. Aí começou realmente uma revolução na minha vida. E aí as coisas começaram a dar certo, os projetos começaram a dar certo e tudo foi caminhando bem. Até que um dia Deus chamou para me vir para a obra. Mas enquanto eu não acertei, nada estava bem. Eu quero falar para vocês, queridos. A maioria de vocês já sabe, mas eu quero repetir de novo aqui. Os meus projetos hoje são projetos de Deus. As minhas coisas são tudo de Deus. A minha família é de Deus. Mas antes não era assim. Eu não conseguia conquistar quase nada. E eu quero falar para você com muito amor, querido. Muitas vezes a gente não coloca para fora o que tem. Hoje eu estava falando com o irmão na hora do almoço. E ele falou assim, eu tenho uma dificuldade muito grande de relacionamento. E é um homem de Deus, mas não consegue se relacionar com pessoas. E isso fechou ele de tal maneira que hoje ele tem dificuldade de se relacionar. Sofre, fica sozinho, é uma luta só, mas precisa romper. E eu até falei, procure ajuda, porque precisa de ajuda para poder vencer essa barreira grande, que é algo que aconteceu na sua vida. Ele falou para mim que faz anos que é assim. Queridos, são traumas que vêm e que impedem da gente prosperar. Então deixa eu te falar, eu não pude estudar, né? Eu venho de uma família pobre, tive que trabalhar desde os 7 anos, na roça e tudo, dei um duro danado, não deu para estudar, para ajudar meus filhos, meus irmãos, depois a minha família e tal, e não deu para estudar. Mas eu nunca desisti dos meus sonhos. E quando eu vim para Deus, eu nunca deixei de colocar meus sonhos diante de Deus. E dizer, Deus, eu vou ser diferente, eu vou ser melhor, eu vou lutar, não quero ser como meu pai e minha mãe, que sofreram tanto, eu quero ser diferente. Eu quero dar bom exemplo para os meus filhos. Hoje estão aqui os 3 filhos, né? Fiquem em pé, Emerson, Valéria e Vanessa. Então, os filhos estão aqui, ó. Eu quero ser exemplo para os filhos. Agora eu tenho que ser exemplo para os meus netos. E hoje, graças a Deus, eu sou exemplo. Pode sentar. São os 3 filhos que eu tenho. Sou exemplo para eles, eles estão seguindo. Os netinhos estão aqui, estão ouvindo o vô e tal. É assim que tem que funcionar. Mas eu tive que buscar intimidade com Deus. E hoje, se eu viajo, se eu falo para pastores, se eu falo para vocês, se eu ministro, se eu estou aí sendo usado por Deus, não é porque eu sou melhor do que vocês, é porque eu busquei em Deus algo melhor para a minha vida. E Deus hoje usa a minha vida. Eu não tenho formação nenhuma, eu não consegui estudar, mas Deus, Ele não olha para a nossa formação, Ele olha para o nosso coração, para aquilo que está aqui dentro. E Ele vai usar. Se eu tenho abertura para Ele, Ele vai usar, mas eu preciso ter intimidade com Ele. Eu estou aqui hoje com vocês. Domingo que vem vou estar. No outro domingo, já estou até com a passagem aqui. Eu vou estar no Rio Grande do Sul. Vou sozinha, minha amada vai ficar de novo, né? Eu vou bem rapidinho. Eu vou no domingo e volto na quarta. No sábado e volto na quarta, né? Para estar lá, estou preparando a igreja que nós vamos inaugurar lá. Né? Então eu vou dia 1º, volto dia 5, depois vamos dia 29 para inaugurar a igreja lá. Mas eu já estou com um líder lá. Aliás, eu estou com 4 líderes lá. Mas um líder só, hoje tem 60 pessoas na mão. E o outro líder está com 20 pessoas. Nós estamos reunindo lá, numa sala lá ainda, antes da igreja, nós já estamos reunindo agora 80 pessoas. Você pode dar uma glória a Deus? Glória a Deus! E essa igreja é que nós vamos com a Laura cuidar o ano que vem. Essa igreja já tem uma igreja, nós nem chegamos lá, já tem uma igreja. Sabe, queridos? Agora, por que isso? Porque a gente busca Deus. E pessoas são também usadas por Deus para nos levar a esses lugares. A santidade está relacionada à intimidade com Deus
enquanto vou abrindo a minha alma e meu espírito na presença de Deus, o Espírito Santo vai agindo no processo de santificação. Quem age é o Espírito Santo no seu interior. Vai agindo e você vai se santificando e as coisas vão melhorando, vai mudando, você vai sendo limpo e você vai entendendo, você vai ouvindo a voz de Deus. Alguém lê um versículo e você diz: ah, esse é para mim, esse é para mim, Deus está falando comigo. Sabe, é muito difícil quando você entra, vocês que estão aqui dentro da igreja, se você entra, já entra com o pé no freio. Ah, o que esse pastor vai falar? Ah, o que esse pessoal de louvor vão fazer? Ah, o que é esse negócio de célula? O que é esse negócio de discipulado? É o pé no freio. E eu quero te falar, querido, se você põe o pé no freio, você não tem intimidade com Deus. Não tem. Nós só temos, quando nós temos intimidade com Deus, nós temos o pé no acelerador. Nós só queremos avançar. Eu quero mais, eu vou para receber, eu vou para buscar a Deus, eu vou para sair de lá melhor do que eu estou chegando. Aí eu pego o acelerador, aí vai em frente. E o diabo foge, porque o diabo sabe que você vai passar por cima dele. Ele não aguenta, ele sai fora. Agora, se você está com o pé no freio, o diabo fica dando risada de você. Esse aqui eu vou dominar ele. Esse aqui eu posso com ele. Esse aqui eu vou lutar na vida dele, eu vou lutar na família dele, eu vou lutar no emprego dele, eu vou lutar nos filhos dele, eu vou dar uma rasteira nele. Porque você está com o pé no freio, você não tem intimidade com Deus, aí você fica pisando lá, não sabe se vai, se fica, se faz o quê? Com Deus nós temos que estar sempre aberto para as coisas de Deus, sempre disponível. E aí a santidade vai começar a aparecer. Aí você vai entender, aí você vai realmente se relacionar. Interessante que você vai, onde você vai, Deus vai falar contigo. Aí pode estar lá numa igreja, noutra igreja, você pode estar viajando, você pode estar no asfalto. Aí eu, por exemplo, estava falando com o meu genro, ele tem medo de avião, vai viajar comigo para Israel ano que vem. E ele falou assim: eu falei para ele: ó, cara, eu vou entrar naquele avião, eu vou dormir. Eu vou descansar, porque é 10 horas de voo num trecho, mais não sei quando no outro trecho, eu vou dormir. Ele falou: eu não vou dormir, eu fico com medo. Eu falei: mas como? Aí o pai dele disse: mas você tem medo de morrer? Ele falou: não tenho medo de morrer, tenho medo do avião. Queridos, nós temos que ser nós mesmos em Deus e saber que Deus está aqui, está lá. Se o avião cair, glória a Deus, já fui para a glória, não tem problema nenhum. Agora eu vou me preocupar se vai cair antes da hora, inclusive. Para que isso? Né? Tem que, a gente viaja aí, eu vou e volto, viajamos para tantos lugares, nunca aconteceu nada. Pode acontecer? Pode, mas se acontecer, porque Deus vai permitir, nada de coisa a mais aí. Mas até hoje não aconteceu nada comigo, né? Faço tantos quilômetros por mês aí, não acontece nada. Enquanto vou desenvolvendo intimidade, vou me tornando vulnerável, exposto, vou me desarmando e começo a sair da casca de proteção e vou me descaramujando, me despindo emocionalmente. Quando a gente não tem intimidade com Deus, a gente não cria uma casca, né? Vocês já viram a tartaruga, mexe na tartaruga, se fecha lá, pronto, tem uma cascona lá que nada passa. Tem crente desse jeito. É só a gente encostar o dedo, pronto, fica assim que não passa mais nada. Sabe, queridos? Agora, se nós temos intimidade com Deus, nós abrimos. Pode tratar comigo, me ajuda mesmo, Deus, eu quero vencer, eu quero ser vitorioso, eu quero colher os frutos que os meus irmãos estão colhendo, eu também quero para mim, a família dele eu quero, o ministério do meu irmão eu abençoo, porque eu também quero ser assim, e a oração também, e a igreja também, e as células também, tudo é uma bênção na vida da gente. Agora eu quero te falar uma coisa, irmão. Deixa eu te falar uma coisa sobre casamento hoje. Talvez Deus queira falar, eu não sei com quem hoje à noite. Tem muitos casamentos que têm grandes dificuldades porque está faltando a intimidade do casal com Deus. E alguns até já separaram, outros já estão num processo.
E outros talvez não aguentem muito tempo, porque falta intimidade, falta abrir o coração para Deus, falta até buscar ajuda de alguém, ajuda de quem pode te ajudar, ajuda de quem já venceu. E você está perdendo esse tempo, porque você não quer falar para os outros, só que você está fechado e você pode perder a tua bênção. E Deus quer mudar isso. Deus não quer casamento com problema. Deus não quer separação. Deus não quer que você sofra no seu casamento. Deus quer que você seja íntimo com Ele, para Ele fazer vocês dois o casal íntimos, para poder vencer o dia a dia, as dificuldades. A intimidade com Deus desbloqueia muitas áreas da nossa vida, áreas e principalmente do casamento. Tem muito casamento hoje, mas muito mal, irmãos. A gente atende muitos casais com problema. Por quê? Porque não tem Deus dirigindo o casamento. Se não der certo, você para um lado, eu para o outro. Isso Deus não quer para ninguém. Deus quer relacionamentos sólidos. Deus quer relacionamentos sadios. Deus quer relacionamentos que sejam bênção para poder ajudar outros também. Já aconteceu, já separou, já tem dificuldade, mas ainda Deus pode restaurar tudo na sua vida. Amém? Amém, queridos? Deus quer realmente a bênção para a sua vida. Na intimidade, meus sentimentos são desbloqueados, os ressentimentos revelados, os pecados são confessados e abandonados. Não somente confessados, precisam ser abandonados os pecados, através da intimidade com Deus. Provérbios 28, 13 diz assim: o que encobre suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Amém? Aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia, mas aquele que encobre os seus problemas, aquele que encobre a sua dificuldade, jamais vai prosperar. Eu estava vindo de carro e eu liguei lá umas notícias numa rádio, que eu gosto de ouvir algumas notícias, e eles fizeram uma pergunta para uma pessoa que mexe com finanças. Aí serve para vocês, moços e moças. Uma moça, um rapaz ligou para a rádio e falou assim, se ele poderia contar a situação financeira dele para a noiva antes do casamento. Essa era a pergunta para a menina lá que é formada em finanças. É uma rádio lá de São Paulo. Daí eles deram até risada lá na hora de falar, né? Falaram assim, a moça lá falou assim, confessa o mais rápido possível que você puder. Porque se não confessar agora, quando você confessar depois, você vai perder o casamento. Porque você omitiu que você é um devedor, que você está em situação difícil financeiramente. E ela não vai te perdoar depois. Tem muita gente que não gosta de confessar os seus problemas. Tem muita gente que gosta de encobrir os seus problemas. Não quer se confessar. Mas essa pessoa jamais vai prosperar. Mas se ela confessar e as abandonar, encontrará a misericórdia de Deus. E as coisas vão mudar na sua vida, na nossa vida, a cada momento. Na intimidade, o Espírito Santo vai ungindo minhas feridas, vai tratando, vai desinfeccionando, vai cicatrizando, através de um processo de santificação. Quem que vai tratando da gente? Então diga assim, o Espírito Santo, que vai tratando da minha vida, que vai curando todos os meus problemas, vai tirando todo o mal, e vai me dando o melhor para mim. O Espírito Santo vai me ajudar para que eu confesse os meus pecados, para ser curado, ser liberto e ser abençoado e poder ser bênção na vida de outras pessoas. Amém, queridos? A intimidade com Deus é descanso,
é algo que vai te trazer tranquilidade para a sua vida. A intimidade vai trazendo experimento no reino de Deus, um coração livre para perdoar, para amar, para liberar as outras pessoas. João 20, 23 diz assim: se de alguns perdoardes hospedade, que eu descubra a razão de viver, o sentido da vida, o propósito e o objetivo para o ministério, para as coisas que eu vou fazer. Eu quero terminar com esse texto aqui de Colossenses. Colossenses, coloca para mim ali Colossenses 1. Deixa eu achar aqui, já achei. Colossenses 1, 28 e 29, que diz assim: o qual nos anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia, que opera eficientemente em mim. Queridos, se nós confessarmos, se nós nos esforçarmos, se nós lutarmos e se nós buscarmos a Deus, você vai ser uma pessoa liberta dessas coisas negativas hoje na sua vida. Não importa o seu problema. O meu problema é talvez 10 vezes pior do que o seu. E eu fui liberto, eu fui ajudado, eu fui liberado. E hoje, se eu tenho intimidade com Deus, eu não sou melhor do que vocês, porque todo dia eu acordo e falo: Senhor, me ajude. E se eu faço qualquer coisa errada, eu já confesso para Deus. Logo, falo: ó Deus, eu errei, me perdoe. Se eu faço com alguém, eu procuro também confessar. E Deus tem realmente me ajudado a minha esposa. E nós temos ido a muitos lugares ensinando essa palavra que nós temos vivido. E eu quero que você hoje à noite possa começar a viver essa palavra. E que você possa buscar essa intimidade. Não importa o seu problema. O que importa é o seu coração diante dele. Fique em pé, por favor, queridos.